pagar R$1.000, não vai ter jeito, amém? Playback tá me dando uma baile aqui, meu Deus, que vergonha, amém? Depois de velho, amém? Aleluias, não é a igreja do Senhor. Sabe o que acontece? Aleluias, uma vez lá na Cachoeirinha eu fiquei tão bravo com esse negócio de playback que eu falei para Deus, aleluias, uma sexta-feira eu falei para Deus, Deus, nunca mais eu quero playback nesse lugar, nunca mais eu quero playback. Um monte de gente já apareceu lá, aleluia, os convidados, pastores, eu quero cantar um playback, não pega playback, não pega. Ah, eu trouxe o CDzinho, não pega o CDzinho, eu trouxe o playback. Aleluia, não pega. Aleluia, eu não sei, Vanderlei, se você vai lembrar desse dia, eu não sei nem se você estava aqui, mas eu lembro que a Nicole, ela veio aqui na igreja com o bispo Edu, e a Nicole, ela queria cantar um hino do Alisson e Neide, da Neide Martins, amém? Aleluia, Alisson e Neide, e não tinha o playback. A Nicole ficou tão triste que ela até chorou. Eu falei, meu Deus do céu, eu tive que pedir para o menino colocar pegar no YouTube um playback do Alisson e Neide para ela cantar o Sinceridade, porque senão, aleluia, ela ia ficar brava. E eu falei, Jesus, eu não quero playback mais. Aleluia, se todo o nosso som, ele não é feito, você vê que ele tem variações, que eu preciso de ficar descendo toda hora. Tem hora que ele fica mais alto, tem hora que ele fica mais baixo, tem hora que ele fica mais agudo, por causa, aleluia, do subgrave, amém? Aleluia, eu já fiz para não colocar playback, amém? Para não colocar playback, mas vai entender, né? Vai saber o que acontece, amém? Tem uns que ficam bem, mas tem outros que dão essa variação, amém? Agora não dá, igreja do Senhor, sério, aleluia, eu tenho que ficar ensaiando esses worship de 15 minutos, 20 minutos cada um, aleluia, não dá, amém, não dá, aleluia, eu passo isso daí, aleluia, para outro propósito, tá bom? Mas eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E olha, igreja do Senhor, novamente eu quero aqui profetizar que essa semana que está começando hoje será a melhor semana da tua história, será a melhor semana da tua vida. Você que trabalha com venda, se prepara, aleluia, você que quer comprar, se prepara, você que vai receber, se prepara, você que vai pagar também, se prepara, porque Deus vai criar situações, Deus está tirando impedimento, aleluia. Sabe o que Deus me mostrava? Deus me mostrava hoje muito entulho, igreja do Senhor. Aleluia, Deus mostrava um monte de saco de entulho no meio do caminho, e eu vi o pessoal entrando aqui na igreja. Eu voltei, cumprimentei o evangelista Jonathan, eu olhei e falei, mas Jesus, que está tendo obra aqui também na igreja, não é possível. Aleluia, eu não sei, porque acho que esses dias atrás o vizinho aqui colocou um monte de saco de entulho aqui, então, não sei. E eu vi aqui todo mundo entrando com uma dificuldade tão grande, aleluia, eu vi assim, igreja do Senhor, como se fosse um exército de Deus, assim, na porta da igreja, limpando, e vocês assim entrando, igreja do Senhor, sem nenhuma dificuldade. E Deus falava, meu servo, fala para minha igreja nessa noite, que eu estou tirando impedimento, coisas que já estavam preparadas, meu irmão. Sabe aquele, aleluia, o negócio que tem tudo para dar certo, igreja do Senhor, e começa, aleluia, a ficar mirrando, fica minando, e daqui a pouco, quando você vai ver, aleluia, o negócio atrapalhou todo o movimento. Aleluia, e Deus está tirando, igreja do Senhor, Deus está colocando por terra, e eu tenho certeza que grande vai ser o milagre, tá certo? Queridos, hoje é domingo da família, eu preciso de conter o tempo aqui, para a gente poder falar de tudo aqui, amém, igreja do Senhor. Eu queria aqui rapidinho, amém, lembrar para os irmãos que sábado agora, a partir das 8 horas da manhã, amém, a partir das 8 da manhã, e você vai ter que ficar aqui, amém, aleluia, vindo toda hora aqui, amém. Quando eu estava com a mesa digital era mais fácil, amém, mas enfim, 8 horas da manhã, sábado agora, igreja do Senhor, dia 28, nós estaremos indo para o Vale da Bênção, amém, lá na cidade de Araçariguama, amém, quilômetro 49,50 aí, da Castelo Branco, amém, vamos lá no Vale da Bênção, aleluia, igreja do Senhor, cumprir com a justiça, amém, vamos aí fazer, igreja do Senhor, esse propósito de Deus, fazer, aleluia, esse id, amém, porque às vezes, igreja do Senhor, a pessoa, ela pensa, ela leva as coisas do batismo como de qualquer maneira, e o batismo, igreja do Senhor, eu vejo também que tem muitas pessoas que ficam fazendo curso, e fica fazendo isso, e fica fazendo aquilo. Eu já acho, igreja do Senhor, um pouco exagerado, amém, aleluia, eu acho exagerado, porque quando tem esses impactos dessas igrejas maiores em época de carnaval, você vê que tem muitas pessoas que se batizam, amém, eu conheço uns 200 que se batizaram nesses retiros aí que
que a Renascer em Cristo faz, que o pessoal do Bola de Neve faz, aleluia, que o pessoal dessas igrejas mais comunidade, assim, eles fazem na época de carnaval, eles tiram todo mundo, né, para não ficar com esse pensamento, também Igreja do Senhor, e acabam indo para sítios, acabam indo, eles fazem batismo, fazem o trabalho lá que Deus assim mostra para eles. E tem muitas pessoas que vai muito, meu irmão, pela emoção, pelo calor da emoção, se batiza de qualquer maneira. E o batismo ele não pode ser de qualquer maneira. O batismo ele tem que ser uma coisa extremamente ciente, uma coisa extremamente consciente do que está acontecendo. É por isso, Igreja do Senhor, que eu disse para vocês aqui domingo, eu vou repetir, eu sou contra a Igreja do Senhor, você batizar crianças, amém? Eu vejo muitas pessoas, só para fazer número, batizar a criança, aleluia, pega aí criança de 10, 11 anos, 12 anos, eu acredito, igreja, que dependendo, aleluia, da criança, amém, meu irmão, adolescente, a partir dos 13, 14 anos, dá até para conversar um pouco, mas menos do que isso não dá, porque na realidade o batismo, ele é um arrependimento dos pecados. Quando nós nos batizamos, nós estamos nos arrependendo. Mas como isso, bispo? Você vai ver o próprio João Batista, quando ele sai de Israel para ele descer para a Judéia, para ele fazer, aleluia, a pregação da palavra de Deus, ele também começa a batizar. Ninguém batizou mais que João Batista, não tem ninguém na Bíblia que batizou mais do que João Batista. E João Batista agora, Igreja do Senhor, ele tinha um jeito muito peculiar, ele tinha um jeito muito legal, muito gostoso de abordar as pessoas que vinham para se batizar. As pessoas desciam a ele olhava para as pessoas e falava: raça de víboras, quem mandou e quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor? Aleluia. João Batista, meu irmão, ele era muito duro com esse tipo de propósito, porque sabe da importância que isso é. Só que João Batista, ele nunca imaginava que um dia ele iria ter que batizar o próprio Jesus, que ele iria, Igreja do Senhor, batizar, aleluia, o Messias, porque a data feita, ele vê aquela, mas meu irmão, era fila. Aleluia, você está pensando que é fila para você comprar perfume aí no shopping center? Você está achando, Igreja do Senhor, que é promoção de Black Friday de panela de pressão? Que a pessoa faz uma fila com 500 pessoas para pegar uma panela de pressão? Não. As pessoas, elas vinham atrás de João Batista para isso. Quando de repente João Batista olha, aleluia, se quem está lá no meio, Jesus de Nazaré, ele olha, fala: rapaz, o que você está fazendo aqui? Ele olhou e falou assim: ô João, eu vim aqui para que se cumpra a palavra de meu pai. Eu estou vindo aqui para que cumpra a palavra. Aleluia. Aí eu te pergunto, você acha que Jesus precisava de se batizar? Com toda a sua onisciência, com toda a sua onipotência, você acha que Jesus precisava? Não precisava. Mas ele foi para quê? Para dar o exemplo, dizendo a necessidade de descer as águas. Aleluia. O primeiro passo, Igreja do Senhor, é você levantar a mão para Jesus e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. E o segundo passo, Igreja do Senhor, aleluia, é o batismo. E nós vamos, Igreja do Senhor, nesse sábado agora, se Deus quiser, fazer o batismo, aleluia, do nosso querido irmão Júnior. Aleluia, nós vamos batizar a Júlia e também vamos batizar a Mayumi. A Mayumi eu não sei, amém? Não tenho visto a Mayumi nesses últimos tempos. Aleluia, meu irmão, não tenho visto, não sei o que aconteceu. Mayumi foi a que mais me perguntou a mim, meu irmão, do batismo e como nós não fazemos batismo com tanta frequência, mas enfim, nós estaremos indo para lá, vamos estar indo com alguns irmãos, vai ser uma grande bênção aí, vamos estar aí nesse propósito, vai ser tudo rápido, tá? Nós não vamos fazer, aleluia, nenhum propósito lá, como costumeiramente fazemos, aleluia, por causa da Igreja do Senhor, que ficou um pouco mais difícil, e também lá, igreja, a Dani que fez todo o agendamento dessa vez. A Dani falou, Douglas, até acabar esse tempo aí quente, não tem um dia de vaga aqui para nada. Mas não tem o Rancho da Alegria, não tem os lugares de costume para você fazer o churrasquinho, para você fazer toda a confraternização, nada. Só quando começar a esfriar, que o pessoal, aleluia, não vai para ficar lá o dia inteiro, né? Então, Igreja do Senhor, nós vamos lá, vamos se batizar. Já queria até dizer,
aleluia, para as pessoas que vão estar se batizando, para estar levando 2 trocas de roupa, tá bom? Levar uma roupa, aleluia, né, normal, e levar uma roupa para a hora do batismo, uma roupa mais simples, amém? As irmãs que também não estão aqui hoje, né, para a gente poder comentar e falar, as irmãs de preferência colocar uma calça leque, aleluia, de preferência preta, amém, meu irmão? Teve um ano aí que só Deus, amém? Teve um ano que a irmã foi se batizar, a irmã não colocou nada, meu irmão, estava parecendo que estava indo para o médico. Aleluia, que a irmã entrou na água, a bata da irmã subiu, saiu pela cabeça. Você imagine só o auê que deu lá naquele vale da benção, amém? É só Deus, a minha pessoa não vigia, amém? Sinceramente não vigia. Aleluia, e eu falei, aleluia, e repito, amém? As irmãs que vão, se puder ir com uma calça leg preta, aleluia, uma blusa, uma camiseta também preta também, vai ser uma grande bênção também para evitar aí novidade, amém? Para evitar problemas aí no meio do percurso. Os irmãos também da mesma maneira, amém? Puder pegar uma calça aí, aleluia, velho, um sapato, amém? Ou um chinelo, alguma coisa, para não machucar o pé, amém? Porque pisa nos cascalhos lá e os cascalhos machucam, tá bom? Aleluia, o cascalho machuca, não sabe o que tem debaixo, às vezes tem madeira lá, então é bom vir com calçado, com tênis aí velho. Amém? Todo ano que eu vou para lá um sapato que fica por lá mesmo, amém? Então já estou com um velho que já está em casa, já vai fazer um tempo. Falei, é esse que eu vou, aleluia, para fazer o propósito. Então, sabadão agora, a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos saindo daqui, tá bom? Vamos sair daqui, vamos até Araçariguama, creio eu, Igreja do Senhor, né, se não tiver nenhum problema, até meio-dia nós estaremos aqui. As pessoas aí vão fazer aí o seu propósito de vida, me vão estar dando aí sequência no seu propósito e no seu projeto de vida aí, tá bom, Igreja do Senhor? Então, se você tiver interesse, amém, bispo, eu estava querendo ir para participar, como que está funcionando esse ano? Aleluia, igreja, eles tiveram aí um aumento em algumas questões aí, amém? Nós, desde quando, meu irmão, eu faço o batismo no Vale da Bênção, eles estão cobrando R$10. Eu acho, Igreja do Senhor, um valor extremamente irrisório, amém? Um valor extremamente irrisório por tudo que você faz ali, por todo o propósito que tem lá. Tem sala da oração, tem a casa da vitória, tem um monte de lugar que você pode estar parado, clamando e pedindo a Deus ali, aleluia, em oração, aleluia. Então, durante esses 14 anos que a gente vai lá, aleluia, é R$10, meu irmão, R$10, e aumentou agora, esse ano que teve aqui, aleluia, eles aumentaram para R$20, amém? Que eu também vou ser bem sincero, eu acho super barato também, por tudo aquilo que eles proporcionam. É porque a gente vai fazer um bate e volta, não vamos ficar tanto tempo. Claro, depois do batismo, nós vamos subir até a sala da oração, vamos orar, vamos lá na casa da vitória também. Eu preciso de falar com Deus aí, que eu tenho uns negócios aí, que não está muito certo aí, que eu preciso de falar com Deus, então eu preciso de ir lá, aleluia, de qualquer maneira, amém? Então nós vamos fazer isso, Igreja do Senhor. E se você de repente quiser ir, como que vai funcionar? Claro, esses R$20 que seriam a entrada, né? Que é para manutenção do espaço, tá bom? Você vai ver que o espaço lá, extremamente bom, quem foi lá já sabe do que eu estou falando. O espaço é totalmente abençoado, um lugar muito bonito, um lugar muito espiritual. Então, Igreja do Senhor, nós estaremos com esse propósito de R$20 para a gente abençoar eles, amém? E outra coisa, nós não vamos disponibilizar a Igreja do Senhor condução, porque se de repente vai muito mais pessoas, se vai mais gente, Igreja do Senhor, a gente vamos aí até dar uma olhada, vai conversar com os meninos pirueiros que a gente conhece aí, e a gente vai estar colocando tudo no jeitinho bonitinho. Porém, Igreja do Senhor, nem todos vão poder ir, amém? Nem todos gostam de ir, amém? Aleluia, para você ver, a Giovana foi na segunda, né, Geu? Que você colocou no Facebook, no Instagram da igreja, já teve pessoas que se batizaram aqui da igreja, estão desviados, me ligaram, bispo, eu quero ir para o Vale da Bênção, só que o pessoal está querendo ir, aleluia, não porque eles querem ver o batismo, eles querem ir pelo passeio, amém? Porque sabe que a gente faz churrasco, fica o dia inteiro comendo, o dia inteiro brincando, o dia inteiro lá, em espírito de oração. Então a pessoa achou que era R$20 tudo, amém? Então eu falei, não, irmã, não é assim que funciona o propósito. Então, Igreja do Senhor, eu gostaria que se você de repente quisesse, a mim vai ser um
dia bem bacana, uma manhã bem legal, amém? Vamos em espírito de oração, todo mundo. Nós vamos levantar um grande clamor. Se você tiver um propósito, igreja, eu vou te dar aqui, ó, uma dica, hein, ó. Vou dar um spoilerzinho aqui, ó. Uma dica para você de 2 milhões de reais. Você que tem algo especial, aleluia, algo que você gostaria muito que Deus te fizesse, tem a sala da vitória. Meu irmão, é o melhor lugar que você tem para ter um encontro com Deus. Aleluia. Primeiro que você já entra ali descalço, você já entra ali sem nada, tudo bonitinho, vai lá no seu cantinho, você vai lá chorar. Aleluia, voz de taquara rachada que nem eu assim. Aleluia, você não vê ninguém gritando lá não, filho, sapateando, passando revelação não. Aleluia, o pessoal, todo mundo quietinho, orando ali na bênção, clamando, pedindo para Deus, Senhor, abençoa, Senhor, faz isso, faz aquilo outro, e Deus vai aí abençoando, Deus aí vai criando o propósito, Deus vai criando o caminho. Então, igreja do Senhor, vai ser isso, vai ser uma manhã especial na presença de Deus, e eu gostaria demais, se você pode, você venha. Aleluia, se você puder, vá, porque você não vai se arrepender. Vai ser um tempo de oração, um tempo de propósito, um tempo de misericórdia, um tempo de unção muito especial em que Deus tem com a gente. Amém, igreja do Senhor? Então, são 20 reais a entrada, e se você for com o seu carro, acredito que sim, aleluia, você precisa de me passar a placa do carro, o nome das pessoas que vão estar no carro, o modelo do carro, porque na hora que você chegar lá, já vai estar tudo bonitinho. Se não bater com aquilo que a gente passar, eles nem deixam entrar. Então, igreja, é uma coisa super bem organizada, tá bom, igreja do Senhor? Então, sabadão agora, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Palavra Profética, vamos lá no Vale da Bênção, e vai ser bênção demais, tá certo? Se você quiser, depois você conversa com a Dani, vem conversar comigo aí, eu me mando uma mensagem depois e a gente se acerta, tá bom? Quem pode aí aplaudir ao Senhor Jesus, amém? Vamos ouvir o evangelista Jonathan. Vem cá, meu brother. Aleluia, vem, Jonathan, vem trazer uma saudação aqui, amém? Aleluia, o Jonathan, aleluia, eu vou pegar tu qualquer quarta-feira dessa para você trazer uma mensagem para nós aí, mas eu vou te avisar antes, tá bom? Vamos ouvir aqui, aleluia, o evangelista Jonathan com a sua oportunidade, e as palmas são para Jesus, amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Deixar uma palavra rapidinho em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36 diz assim: porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que a gente tem na nossa vida foi por causa dele, é para a glória dele, e sem ele nada a gente tem conquistado. Tudo que tem na nossa vida é por causa dele. O nosso louvor é para ele, a nossa adoração é para ele, e a glória é dele para toda a eternidade, sempre. Todos nós tivemos um dia abençoado, né? Cada um passeou, às vezes foi visitar um na nossa vida. Todas as coisas são por ele, por intermédio dele. Como eu disse na outra oportunidade que eu tive no outro culto, somos um milagre vivo para a presença de Deus. E aqueles que têm
Jesus na sua vida não carrega fardo de culpa, não carrega fardo, não carrega peso, não tem condenação para aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. A gente levanta, acorda, trabalha, chega em casa, vê a família, dorme com a tua cabeça em paz no travesseiro, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo que tem é para Deus, sem Ele nada teríamos. Tudo é para a glória dEle, para a exaltação, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então vamos dar o nosso melhor nesta noite. Vamos dar a nossa melhor palma, o nosso melhor glória, o nosso melhor aleluia, o nosso melhor louvor, nossa melhor adoração. Rasguem o teu coração na presença de Deus. Rasgue o teu coração. Tem um versículo em Joel, eu não me lembro bem qual que é o capítulo, que diz assim: não rasguem as vossas vestes, mas rasguem o vosso coração. Os judeus, eles rasgavam as vossas vestes. Eles tinham o costume de rasgar as vossas vestes como sinais de humilhação. Mas Deus não queria que eles simplesmente rasgassem as vestes. Deus queria que eles rasgassem o coração verdadeiramente. Porque muito fácil a gente simular que a gente está arrependido, que a gente está verdadeiramente. Mas Deus não quer que a gente mostre o exterior. Ele quer que a gente rasgue o interior, o de dentro para fora. Então nesta noite que todos venham ter um culto abençoado, que a palavra de Deus penetre no coração de cada um e saiam daqui cheios e tocados pelo Espírito Santo de Deus. Dê o melhor da sua salva de palmas ao Senhor. Coisa boa, amém? Louvado seja Deus. Jonathan, um dia você vai ouvir, amém? Aleluia, uma mensagem chamada O Choro que Não Moveu o Coração de Deus. E você vai se lembrar desse versículo que você falou de Joel 2,18. Ó vossos sacerdotes, rasgai-vos as vossas vestes, aleluias, em vez de rasgar o vosso coração. Aleluias, rasgar as vestes representa indignação. Você vai ver que quando falam para o rei de Samaria que Naamã estava vindo até ele, ele rasgou as suas vestes em sinal de humilhação. A palavra de Deus fala, igreja do Senhor, que Jó rasgou as suas vestes em sinal de humilhação. Aleluia, indignação, estão indignos, somos todos indignos. Mas eu tenho uma mensagem que eu prego há anos, Jonathan, que fala sobre isso mesmo. O choro que não moveu o coração de Deus. Porque esse versículo que o irmão falou, ele fala: chorem sacerdotes e chorem levitas. Era um concerto que Deus queria, mas hoje não é noite de concerto. Aqui, na realidade, assim, diretamente, amém? Mas eu me lembrei aqui de um propósito muito grande, amém? Aleluia, eu creio, igreja do Senhor, que Deus tem um grande mover, amém? Eu vou ser aqui bem rápido também nessa noite, amém, igreja do Senhor, com aquilo que Deus tem, passar aquilo que Deus tem para fazer aí, orar por alguns aqui, e vai ser bênção de Deus, tá bom? Queridos, nós vamos rapidinho aqui, recolher as ofertas, amém? Fazemos, igreja do Senhor, menção ao nome do Senhor Jesus Cristo por todas as coisas. Sempre falamos, igreja, que esse mês aqui de fevereiro, janeiro e fevereiro é um mês muito difícil, muito complicado. Aleluia, para um trabalho igual o nosso, amém? Trabalho mais simples, a igreja do Senhor sempre fica mais atrás das outras, das outras denominações maiores. Mas a igreja do Senhor, a gente tem vencido pela misericórdia de Deus. Nós temos vencido pelo amor que Deus tem colocado em nosso coração. Aleluia, porque se nós formos olhar a igreja do Senhor realmente para tudo que está acontecendo, por tudo aquilo que está aí andando aí no dia a dia, a gente não vai conseguir, igreja do Senhor, caminhar no projeto que Deus tem. E nós sabemos, igreja do Senhor, aleluia, da importância de nós estarmos orando pelos dizimistas e pelos ofertantes.
Mas uma coisa que me chama muita atenção, a palavra de Deus declara que uma certa feita Deus ele chega para Moisés e fala: Moisés, peça para que o povo me traga uma oferta alçada, uma oferta de amor e de alegria. A palavra de Deus diz, igreja, que Moisés ele fez algo tão espontâneo. E a Bíblia diz, igreja do Senhor, que todos entenderam. A palavra de Deus fala que Deus pedia ouro para a obra de ouro, prata para de prata, carmesim para de carmesim, púrpuras para de púrpura. Aleluia, assim pediu, igreja do Senhor, para que cada um desse aquilo que pudesse. Só que chegou um certo tempo que Deus ele chegou e falou: Ô Moisés, fala para o povo parar de abençoar. Ai Jesus, eu queria falar isso. Aleluia, o povo parar de abençoar, porque já tem demais, já tem muito. Aonde você vai escutar isso hoje, igreja? Fala para mim, na onde que você vai escutar isso? Para de trazer, porque está todo mundo, já está tudo aqui cheio, aqui o celeiro. E a palavra de Deus declara, igreja do Senhor, que cada um fez o que poderia fazer com o seu melhor. E Deus ali abençoou, Deus ali mudou a história. Os irmãos sabem, igreja do Senhor, aleluia, do trabalho. Os irmãos sabem, igreja do Senhor, que a gente tenta fazer, igreja, o melhor possível para que a obra do Senhor ela venha crescer, para que a obra do Senhor venha dar continuidade. Mas sabemos também, igreja, que não depende somente da gente, não depende somente, aleluias, daquilo que falamos. Depende, igreja do Senhor, de uma série de coisas, de uma série de propósitos. Mas nós estamos felizes, igreja, porque a gente está conseguindo pagar, pelo menos. Essa semana estava conversando com um amigo. Esse negócio, tem que tomar muito cuidado com esse negócio, igreja do Senhor, aleluias, de ficar muito tempo sem orar, ficar muito tempo sem buscar, ficar muito tempo sem estar na presença. Esse rapaz é um rapaz muito fervoroso, um rapaz muito de oração, aleluias, e ele sempre, né, estava na igreja. E começou, depois que ele casou, ele começou, aleluias, a dar uma paradinha, começou a dar uma parada, daqui a pouco, da igreja dele só tinha 2 cultos, acabou indo só em um, daqui a pouco aí começou, aleluias, esporadicamente. E essa semana eu encontrei e ele disse: bispo, infelizmente eu estou totalmente desviado, 20 anos de igreja, voltei a beber, voltei a fumar, voltei à vida que eu era, estou quase perdendo o meu casamento. Aleluia, todas as vezes que eu vou para a igreja, eu não consigo me encontrar, eu não consigo me achar dentro da igreja, porque o tempo passou. A igreja está muito mais moderna, a igreja está muito mais lá na frente. Eu não consigo acertar o meu passo, eu não consigo acertar, aleluia, o meu caminho com Deus. E é muito chato, igreja do Senhor, é muito triste a gente escutar isso. E eu, bobo, fui perguntar para ele o porquê que ele estava desse jeito. Ele falou: deixei meu coração se esfriar, deixei meu coração, aleluia, não arder mais, aleluia, parei, aleluia, de ler a palavra de Deus, para mim ficar escutando essas coisas que falam. Aí é política, arrumei briga com meus 2 irmãos por causa de política. Eu falei: irmão, você tem que então fazer uma autoanálise então, amém, porque está desviado da igreja, voltou a fazer tudo que é errado. Os únicos ainda que aguentavam você eram seus irmãos, você brigou com ele, então o que nós vamos poder fazer? Aleluia, é aquela história na igreja do Senhor, e a gente tivemos que ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. Mas bispo, Deus conhece o meu coração, aleluias. É muito complicado, igreja, mas eu tenho certeza em que a porta vai continuar aberta, igreja. Deus vai abençoar. Deus, ele não paga conta, ele cria situações, e eu tenho orado por vocês. E outra coisa, acho que hoje é 39, amanhã eu termino mais um elo da campanha. Amanhã a gente vai fazer 640, rumo a 700 agora, amém? Se Deus quiser. Eu tenho pedido muito, igreja do Senhor, tenho pedido muito mesmo, para que Deus abençoe financeiramente a cada um de vocês, amém? Porque eu sei que se Deus abençoar vocês, vocês também abençoarão a igreja, amém? É um propósito dessa maneira, tá bom? Alguém vai usar a máquina de cartão de crédito, igreja do Senhor? Passa aqui para a irmã Sueli. Tem mais alguém, rapidinho? Não? Te coloca de pé. Aleluia, diaconisa Tiana, por gentileza, mulher. Aleluias, vai lá, fica à vontade, amém? Aleluias, amém, tem que ser completa, a obra de Deus, ela tem que ser completa, amém, tem que ser no propósito, tem que ser aí no movimento, tem que ser aí, igreja do Senhor, aleluias,
aleluia, trabalhar, amém. Eu quero crer, amém, que vai dar tudo certo, amém. Quero crer que Deus vai abençoar, quero crer que Deus vai aí contemplar as nossas vidas, amém. Vamos orar pelas ofertas, amém. Pode ficar à vontade enquanto a diaconisa Tiana vai passando aí. A gente vai levantar um grande clamor, vamos levantar aqui uma grande oração, amém. Feche seus olhos, amém. Entregue sua oferta ao Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos aqui, Senhor, agradecer, meu Deus, queremos aqui glorificar e queremos aqui bendizer o teu nome, Pai. Abençoa o teu povo, meu Deus, abençoa a tua igreja, Senhor, meu Deus e meu Pai, e traga vitória, Senhor, meu Deus. Traga, Senhor, do teu milagre, traga, Senhor Jesus querido, do teu mover todo especial, Senhor. Abre-nos, aleluia, as portas aonde não as tem. Crie-nos situações, meu Deus e meu Pai, prosperando, Senhor Jesus querido, e fazendo com que tudo ande, com que tudo caminhe e com que tudo dê certo, em nome de Jesus, Pai. Glorificamos, bendizemos e exaltamos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus, amém. Diaconisa Tiana, pode passar, já mandei a minha do Pix, Tiana, é bênção do Senhor, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe teu lar, amém, aleluias, amém. E aí, Araújo, como é que você está? É isso aí, amém, aleluias, queridos, Deus abençoe. Abra sua Bíblia rapidinho, aleluias, no livro dos Gênesis 41 e o versículo 50, amém. Gênesis capítulo de número 41 e o versículo de número 50, amém, aleluias, santo é o nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 41 e o versículo 50 fala-nos assim, Dona Teresa: e nascera a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que deu-lhe a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho da casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, acabando os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito não havia fome, amém? Queridos, eu vou editar um pouco aqui, porque essa mensagem ela é extremamente grande, aleluias, mas eu vou contextualizar ela para você. Eu tenho algo muito especial de Deus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao Deus Todo-Poderoso de Israel, entregamos aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia, esta mensagem nessa noite. Cobre com o teu sangue, meu Deus, me dê sabedoria e discernimento, e me dê, aleluia, conhecimento nesta noite, ao poder, aleluia, estar aí, Senhor, clamando e pedindo. Que o Senhor possa, Jesus querido, abençoar, o Senhor possa, meu Deus, trazer do teu propósito e do teu louvor. Senhor, o tempo já está corrido, meu Deus, mas eu preciso de alguns poucos minutos mais, meu Deus. Me dê discernimento, sabedoria, Pai, e conhecimento nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus, amém. Pode se assentar, cheiroso, bonito, aleluia, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia. Meu irmão, se ligue só nesse propósito que Deus tem, aleluia. Meu irmão, eu acredito que deva ter, de alguma forma ou outra, deve ter pessoas, igreja do Senhor, que tem dificuldade, aleluia, para você vencer certos traumas. Pessoas, igreja do Senhor, que passam por dificuldades tão grandes na vida, pessoas que passam por problemas tão grandes, aleluia, que tem problemas, amém. Eu já conversei com pessoas, eu já atendi pessoas, da pessoa chegar e falar: bispo, parece que quando eu fico no escuro, parece que quando eu fecho meus olhos, parece que me vem um filme, parece que me vem um flashback, parece que tudo vai acontecer, coisas ruins, claro, aleluia, vem acontecer em minha vida. Você sabia, igreja do Senhor, que tem coisas que a gente passa,
tem marcas que a gente passa na nossa vida que somente Deus ele consegue apagar. Tem páginas da nossa vida que só conseguem ser viradas quando Deus está trabalhando. Igreja, todos nós sabemos, eu gosto de pegar esse contexto aqui de José, porque todos nós sabemos, aleluia, do grande problema que José teve, quando ele simplesmente, ele disse para os seus irmãos e para o seu pai, um sonho que ele havia tido. Mas eu vejo muitos pregadores, muitos líderes que eles batem em cima apenas do sonho. Mas, aleluias, para quem não sabe, igreja do Senhor, dos 12 filhos, aleluias, que louvado seja Deus, Jacó teve. Todo mundo sabe que José, igreja do Senhor, foi o mais difícil, foi o mais complicado. Por quê? Porque José, ele é filho de Raquel. Raquel era estéril. Ele tinha filhos de Lia, eles tinham filhos de Bila, tinha filhos, aleluias, aleluias, de tantas e tantas outras concubinas. Mas parece, igreja do Senhor, que quando José nasce, aleluia, as coisas ficam totalmente diferentes. A Bíblia Sagrada vai contar e vai dizer, igreja do Senhor, que existe algo muito maravilhoso nisso, porque José agora, ele começa a se mostrar um grande profeta de Deus. Ele começa a se mostrar, igreja do Senhor, como alguém extremamente acima da média para a época. Ele com 17 anos agora, ele começa a ter visões, ele começa a ter revelações, ele começa a ver o que Deus tinha para ele na frente. É aquela história, nem tudo que a gente vai fazer, nós temos que comunicar para pessoas que são perto. Nem tudo que você vai fazer, você tem que contar para teu irmão. Você tem que contar para tua irmã, você tem que contar para um, você tem que contar para outro. Se você é casado, você pode até contar para tua esposa, para o teu cônjuge, mas tem coisas que não pode abrir a boca. Tem pessoas que estão perdendo, igreja, porque abrem a boca antes, sai contando para todo mundo: olha, você não sabe, olha, eu vou lá para o Beto Carreiro World, eu vou lá para Disney, eu vou lá para Cancún, eu vou lá para a Arábia Saudita, não vai nada. Aleluia, começa a igreja do Senhor a entrar uma inveja, pode parecer que não. Só que tem pessoas, igreja do Senhor, que não estão preparadas para certas coisas. José simplesmente, ele tem uma visão, aleluias, aonde o sol e a lua se dobravam perante ele, adorando a ele, e 12 feixes, aleluias, ali aleluias, não dá para dizer se é de trigo, não dá para dizer, igreja do Senhor, se era alfafa, se era alguma coisa. Esses 12 feixes, eram 12 pacotes, se curvavam perante ele, adorando ele. Ele fala para o seu pai, Jacó olha e fala: moleque, cala tua boca. Como que você vem querer falar que nós vamos ter que guardar aqui o que você fala? Você, aleluia, o menor da casa. Você é o menor, você é o primeiro que apanha e o último que come aqui. Cala tua boca. Na frente de você tem todos os seus irmãos. Tem Rubem, aleluia, tem Naftali, tem todos aí os seus irmãos. E você está pensando que você é o quê? É por isso que você tem que tomar cuidado com quem você reparte. É por isso que você tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo vai celebrar com você as suas vitórias. Nem todo mundo vai querer celebrar. Ele chega no café da manhã e fala para os seus irmãos: olha, aleluia, além de eu ter visto isso tudo, o sol e a lua se dobrando a mim, eu via 12 feixes aqui. Os seus irmãos olham e falam: mas porventura não seria nós? E aquilo, igreja do Senhor, acarreta uma raiva no coração, acarreta, igreja do Senhor, aleluia, um sentimento, um ódio nos irmãos dele. Porque tem pessoas que são frustradas. Você vai contar com a maior amizade, você chega e você quer contar uma conquista, aleluia, você vai contar: olha, graças a Deus eu saí do aluguel. Mas hoje em dia o certo seria a pessoa celebrar, o certo seria a pessoa se alegrar, mas a pessoa ela fica com inveja. Meu irmão, isso é uma coisa que eu sempre tive um problema muito grande de entender dentro da igreja.
igreja, por que as pessoas não vêm contar a bênção financeira? Por que não vêm contar que ganham um carro, que ganhou uma casa, que conseguiu, aleluias, um bom emprego, que conseguiu um propósito maior? Por quê? Porque ficam com medo. Ficam com medo da pessoa chegar e vir falar e todo mundo saber, entrar em inveja por propósitos. Mais ou menos, igreja, a gente até entende, mas tem pessoas, igreja do Senhor, que não vai pensar que nem você. Tem pessoa que não vai, de repente você tem um coração bom. Só que José, quando fala aquilo, ele não fala para se mostrar. José, quando fala aquilo, ele fala, igreja do Senhor, como uma alegria no coração. Só que os seus irmãos interpretam ele totalmente mal. E aquilo cria um ódio, cria um ranço no coração dos irmãos dele. Porque o maior tapa que a gente pode tomar, igreja do Senhor, não é de fora. Aleluia, porque muitas das vezes é quem está dentro. É quem tinha que estar com a gente. É quem tinha que celebrar. É com quem tinha, igreja do Senhor, que se alegrar. Mas são esses que se levantam. Infelizmente, bispo, está parecendo que o senhor está indo na contramão da família. Não é, nós somos famílias até o tutano. Só que muitas das vezes o convívio que a gente tem dentro de casa é muito difícil. Esses irmãos agora começam a perceber que José agora, ele é beneficiado, porque ele é o filho mais novo. Aleluia, ele é o caçulinha, ele é isso e aquilo. Aleluia, e Jacó e Raquel, louvado seja Deus, eles começam a mimar mais ele. Manda roupa colorida, manda isso e manda aquilo. Os irmãos ficam revoltados. Os irmãos agora têm, aleluia, um desejo do coração: vamos dar fim nele. Eles saem agora, igreja do Senhor, para ir para a terra do Egito. Quando de repente, aleluia, um dos seus irmãos, por nome de Rubem, olha e fala: vamos dar um fim nele, vamos acabar com o projeto dele, vamos acabar com o propósito dele. Eu estou falando, igreja do Senhor, aleluia, tem projeto grande aqui hoje. Tem propósito grande aqui hoje. E Satanás está querendo levantar os seus adeptos para parar o projeto de Deus. E não vai parar, igreja. Não vai parar, eu estou te dizendo, não vai parar. O sonho é grande, o movimento é grande, mas não vai parar. Rubem olha e fala: vamos matar esse sonhador, vamos acabar com esse cara. Eles acham, meu irmão, um buraco, uma cisterna. Quando de repente, igreja do Senhor, eles jogam ele lá, com o intuito, igreja do Senhor, apenas de dar um susto. Um menino mais novo, com 17 anos, com um irmão de 50, irmão de 60, brincadeirinha boba. Só que o que acontece, igreja do Senhor? A hora vai passando. Aleluia, José não consegue sair daquele buraco. Ele começa a dizer: ei irmãos, para com essa brincadeira boba. Está ficando tarde. Rubem, Naftali, Benjamim, Levi, oh meus irmãos, param com isso. Para com essa brincadeira tola de vocês. Rubem, já deu, Rubem, está escurecendo. E os irmãos ali dando risada. Aleluia, ele no buraco. Aleluia, ele ali dentro do buraco, igreja do Senhor. Somente pela misericórdia, quando de repente, aleluia, Naftali chega e fala: olha, vamos fazer o seguinte. Aleluia, vem vindo aqui, ó, uma comitiva de ismaelitas. Vamos vender ele. Vamos vender ele. E na hora que nós vendermos ele, vai acabar o nosso problema. Rubem olha e fala: mas e o nosso pai? Nosso pai vai perguntar dele. Aleluia. Naftali chega e fala: ô meu querido, vamos pegar a roupa dele, vamos matar aqui um animal, vamos sujar de sangue, e vamos aqui, ó, aleluia, mandar para o nosso pai, vamos dizer que uma besta fera matou o nosso irmão. A Bíblia diz que Jacó era bem velhinho, e Jacó tinha um amor incondicional. Fizeram o quê? Venderam ele como escravo para os ismaelitas. Venderam a igreja do Senhor para ele ser escravo, para ser vendido. Aleluia, meu irmão, para quem é do interior mesmo de São Paulo, ou no interior do Brasil, você vai ver, igreja, que tem lugares que tem feiras livres, que eles vendem de tudo. No Egito, igreja do Senhor, eles tinham feiras livres de escravos. Da mesma maneira que tinha mulheres que eram escravas,
que saíam, igreja do Senhor, da sua linhagem. José agora ele é levado para ser escravo. Só que aquela história que eu conto, muitas das vezes a pessoa pensa que está te prejudicando. Muitas das vezes a pessoa pensa que está parando o projeto, mas ela está acelerando o trabalhar de Deus. Eu estou falando, tem pessoas aqui, que estão tentando parar, aleluia, só que elas não estão entendendo que elas estão te impulsionando mais, aleluia, eles estão pensando que é maldição, mas vai ser uma grande bênção, porque tudo aquilo, igreja do Senhor, iria acontecer. É aquele fundinho branco que eu estou passando aqui para você entender. Ele chega agora, igreja do Senhor, aleluia, no centro do Egito. Os seus irmãos levam uma roupa e falam: meu pai, comeram ali uma besta fera, um animal selvagem, destruiu José, e aqui está a roupa dele que nós trouxemos. Durante muito tempo, aleluia, Jacó acreditou na mentira, e Deus está repreendendo hoje o espírito da mentira dentro da igreja. Demônio da mentira, querido, eu quero te falar uma coisa. Tem pessoas aqui que eu vou dizer: a mentira está caindo por terra, a mentira não vai prevalecer. Coisas que estão fazendo enganosamente está caindo por terra, porque Deus está abrindo seus olhos, Deus está abrindo os nossos olhos. E eu vou dizer uma coisa por esses dias: se Deus é dentro desta casa de oração, se Deus é dentro desse lugar, Deus vai mostrar para você aonde está o mentiroso. Deus vai mostrar para você aonde está a mentirosa, porque a mentira não pode ser maior do que a verdade. Não pode, ela tem um tempo. Aleluia, Jacó segura a roupa do menino, começa a chorar: meu filho amado. Só que não está entendendo que Deus está processando, aleluia, um movimento para que vá mais rápido. Sabe, igreja do Senhor, a Bíblia Sagrada diz, meu irmão, que José era um rapaz extremamente bonito. A Bíblia diz que ele era formoso, então não ia ser difícil de alguém querer levar ele para casa. Não ia ser difícil de alguém querer levar. A Bíblia Sagrada diz, meu irmão, que um homem poderoso que trabalha na guarda, aleluia, do faraó, por nome de Potifar, esse camarada, igreja do Senhor, olha para José e fala: rapaz, eu estou precisando de um cara que nem esse, um cara forte, um cara que vai trabalhar. O primeiro propósito era trabalhar de escravo, mas ele não tinha perfil de escravo. Deixa eu falar uma coisa, aleluia, deixa eu falar uma coisa para você muito séria. Tem pessoas, igreja do Senhor, que não entendem, aleluia, tem pessoas que não entendem o que acontece. Só que tem pessoas aqui hoje que está sentado nesse lugar, que você está achando, aleluia, que está tudo perdido. Não está. E eu vou te mostrar por quê, eu vou te provar por quê. Porque tem coisas que tem que acontecer. Tem coisas que tem que acontecer. Ele foi levado para ser escravo, mas quando ele chegou lá, Deus começou a brilhar algo que não havia em ninguém. É por isso que você é perseguido. É por isso que tem pessoas, estava escutando a irmã Teresa falar aqui agora, conversando com a Dani, aleluia, de algo que aconteceu com a filha dela. Quando a gente tem um brilho, meu irmão, até aquilo que é para dar errado dá certo. Até aquilo, igreja do Senhor, que é para ser vergonha, acaba sendo bênção. Ele chega, o rapaz chega e fala: mas um rapaz bonito, desse forte, corado. Geralmente escravo é todo machucado, escravo é todo chicoteado. Escravo, igreja do Senhor, você vai ver no filho pródigo, escravo não pode andar com sapato, escravo tem que andar a pé, descalço. Você vai ver que quando o filho pródigo volta para casa, ele estava como escravo. Qual foi a primeira atitude do pai? Dar uma veste nova e colocar uma alparca no pé. Escravo que é escravo nunca, igreja do Senhor, tem a possibilidade de colocar uma sandália. Ele olha para José, vê que José está bonito, vê que José está corado, está vestido bem. Ele chega e fala: eu quero levar esse cara, e leva ele para dentro da casa. Só que o propósito era: vai trabalhar de escravo. Só que quando ele chega, Deus muda a história. Segura aí, aleluia, mesmo que você não chegou ainda aonde deseja o teu coração, fica tranquilo, Deus vai encaminhar que as portas se abram sozinhas. Deus vai encaminhar que o propósito acaba andando sozinho. Tem pessoas aqui, aleluia, igreja do Senhor, que Deus vai abrir porta, aleluia, vai abrir caminho. Você está achando
falando, aleluia, que vai continuar assim. Não vai continuar, igreja, não vai, porque Deus vai abrir o caminho. Não perca aqui, ó, só aquele fundinho branco ainda, nem comecei. Ele chega, igreja do Senhor, e começa a se destacar, ele começa agora a brilhar, ele começa agora a ser alguém importante, ele começa a ser alguém agora, aleluia, extremamente importante. Ele chega, aleluia, e é reconhecido por Potifar. Potifar chega e fala: rapaz, você não tem cara de lavar banheiro, não. Nada contra com quem lava. Ó, você não tem cara de quem fica na cozinha. Aleluia, você não tem cara de que pega saco de lixo, não. Você tem cara, aleluia, de líder. Você foi chamado para ser líder. Então a partir de hoje você não é mais escravo. Você vai tomar conta de todos os meus escravos. Ó, para você ver, olha Deus trabalhando. Na onde seria um propósito, igreja do Senhor, vergonhoso, acaba se tornando um propósito abençoado. Ele se torna agora um camarada, aleluia, que está sendo, louvado seja Deus, olhado de uma forma diferente. Ele está sendo olhado de uma forma diferente. Pois bem, passa-se o tempo, ele começa a se destacar. Ele é um cara bonito. A mulher de Potifar começa a dar mole para ele. A mulher de Potifar agora começa a se engraçar com ele. Aleluias, e ele se esquivando. Olha, eu estou fora, olha, eu sou respeitoso. Essas coisas todas, todos nós sabemos. Aleluias, essa mulher de Potifar, por ela ser, aleluias, ali rejeitada, ela fica extremamente, aleluias, endemoniada. E nessa que ela fica endemoniada, a Bíblia Sagrada diz que ela se levanta contra José e diz para o seu esposo que José estava assediando ela, que estava agarrando ela. Potifar olha e fala: servo mau, eu dei tudo para que você pudesse ser melhor, e você me faz e me paga dessa maneira. A Bíblia conta, meu irmão, que ele vai para dentro do calabouço. Ele chega dentro do calabouço, ele começa a refletir. Presta atenção: rejeitado pelos meus irmãos, vendido por eles, chamado de estrupador. Aquilo dentro da cabeça de José começa a mexer. José começa agora, igreja do Senhor, até colocar em xeque as coisas de Deus. Será que é Deus? Será que é Deus que está aqui comigo? Será que é Deus? Deus não está vendo o que eu estou passando? Mas ele continua o propósito dele. Como eu disse, quem nasceu para brilhar não pode ficar no escuro. A Bíblia conta que quando ele chega dentro da cadeia, todo mundo começa a perceber que ele é diferente. Ele começa a fazer amizade com todo mundo, e Deus começa a dar revelações, profecias, começa a dar, igreja do Senhor, caminhos. Quando de repente, igreja do Senhor, a Bíblia Sagrada diz que ele faz um pacto de aliança com o copeiro de Faraó e com o padeiro de Faraó. Simplesmente as duas pessoas mais importantes. Por quê? Naquela época se usava envenenar os reis. O copeiro, ele tinha, a igreja do Senhor, que antes da comida e a bebida chegar na mesa de Faraó, eles tinham que comer a comida, eles tinham que beber o vinho, para ver se não estavam envenenados. Se tivesse envenenado, morria o copeiro. Eles experimentavam a bebida do rei antes, porque usava-se muito naquela época de envenenar as comidas. Aleluia, eles tinham que tomar, aleluia, o vinho na frente do rei, bebiam o vinho, e eles tinham que bater a caneca na mesa, levantar a mão e dizer: viva, ó Senhor Rei. Essa era a cultura. Esse homem, meu irmão, era um homem muito importante. O padeiro era o que fazia a comida, como uma espécie de cozinheiro. Era a mesma coisa. Ele tinha que comer a comida antes de passar para Faraó. Não sabemos, aleluia, biblicamente, porque aqueles dois homens estavam lá. Porém, acontece, igreja do Senhor, que José, ele faz uma amizade com aqueles dois. Quando ele faz essa amizade, igreja do Senhor, a Bíblia Sagrada conta e diz que eles agora viram confidentes. E uma certa madrugada Deus havia revelado algo sobre aqueles dois homens. No outro dia cedo ele chega, fala: ô padeiro, copeiro, vem cá, eu tenho algo de Deus para vocês aqui.
Eles falam, sim, fala, o que está acontecendo? Olha, Deus me mostrava esta madrugada, copeiro, que você vai ser admitido novamente. Faraó vai te chamar. Você vai ser admitido novamente. Porém agora, copeiro, você vai ser enforcado e vão arrancar a sua cabeça. E dito e feito. Passou alguns dias. O copeiro foi promovido. O padeiro, aleluias, foi morto. Só que José, meu irmão, só deu uma falha. Quando José passa a profecia, ó Jonathan, se liga. José, quando passa a profecia, ele chega e fala, olha, Deus falou que você vai ser admitido, e você é um homem de confiança de Faraó, você vai estar do lado de Faraó. Só que na hora que ele passou a profecia, ele falou assim, quando você estiver do lado de Faraó, lembre-se de mim e fale bem de mim, de Faraó, para que eu saia dessa situação. Foi a única besteira que ele fez, sabe? Porque tem coisas que Deus vai permitir que nós entramos, mas a gente só vai poder sair quando Ele achar que a gente tem que sair. Para de pedir. Para de pedir. Aleluia, negocinho. Olha, lembra de mim. Olha, fala de mim. Olha, dá meu nome lá. Olha, fala isso e aquilo. Meu irmão, quem está debaixo do propósito de Deus não precisa de pedir jeitinho para ninguém. A Bíblia Sagrada diz, meu irmão, que por causa disso, aleluias, José ficou mais 13 anos na cadeia, por causa que ele pediu para alguém colocar a mão na onde Deus estava a cadeia. Ele ficou mais 13 anos, aleluias, lá. Só que chegou um dia, meu irmão, que Deus resolveu abençoar. E agora a gente vai entrar naquilo que Deus tem. Sabe, como eu falei para você, é muito grande. Escuta, não existe prova que dura para sempre. Só que tem marcas, meu irmão, que machuca. Tem marcas, meu irmão, que só o tempo mesmo pode curar. Passou-se esses 13 anos. A Bíblia Sagrada vai contar e vai dizer, igreja do Senhor, aleluia, que o próprio Deus dá um sonho para Faraó maluco. Como eu disse, Deus, ele tem os meios dele. Eu estou dizendo para pessoas aqui, não se preocupe, Deus vai mover os céus ao nosso favor. Deus, ele vai incomodar quem tiver que incomodar. Deus, ele vai tocar em quem tiver que tocar. Deus, ele vai mexer com quem tiver que mexer, porque ele é Deus. Ponto. Faraó agora está dormindo no seu palácio real, quando de repente Deus deu um sonho para ele. E ele vê um sonho, igreja, muito louco. Aleluia, meu irmão. Sonho muito louco. Ele sonha, meu irmão, com 10 espigas de milho bonita. 7 espigas de milho bonito. Aleluia, e mais 7 espigas de milho feia. Ele sonha, igreja, com 7 vacas bonitas, vacas leiteiras, gados Nelore, bonitos. Aleluia, 10, eu estou falando 7, eu estou doido aqui com 10 aqui, eu estou com, aleluia, outro negócio do 10 aqui. Só que ele também sonha com 7 gados feios. E nesse sonho, os 7 gados feios comiam os 7 gados bonitos, e as 7 espigas feias, aleluias, eram também, aleluias, louvado seja Deus, comia as espigas bonitas. Faraó fica maluco. Aleluias, Faraó fica maluco. Querido, eu queria contextualizar algo para vocês aqui. Tome cuidado com o sonho. Tome cuidado com o sonho. Bispo, eu sonhei com um cachorro, e eu fiquei sabendo que sonhar com um cachorro é que alguém vai morrer. Bispo, eu sonhei conversando com alguém que já morreu. O que significa isso? Nada.
Aleluia. Tem pessoas, meu irmão, que quer colocar um significado em tudo, quer entender. Meu irmão, sonho é uma coisa, revelação é outra. Existem dois tipos de sonho: aquele sonho que você sonha de noite, que te perturba o dia inteiro, e tem aquele sonho que você sonha de dia e você corre atrás. Tem pessoas, aleluia, que ficam com isso. Tinha uma mulher que me ligava na rádio todo dia: bispo, eu estou sonhando com um caixão dourado, o que é isso? Eu falei: não sei, irmã, não sei. Bispo, eu quero entender o que deu. Eu falei: irmã, não sei. E a irmã me ligou quase 2 meses todo dia: bispo, o que é isso? Eu quero significado, ninguém consegue me explicar. Teve um dia que eu falei: irmã, sabe o que significa isso? É que daqui uma semana você vai morrer e o seu enterro vai ser de luxo. Nem o Michael Jackson vai ter um enterro de luxo igual a senhora tem. Nunca mais ela me ligou, Vandeléia, nunca mais. Nem o irmão Antônio, nem ela me ligou, nunca mais. Aleluia, porque sonho, meu irmão, é muito complicado. A Bíblia conta, a igreja do Senhor, que naquele momento, aleluia, Faraó ficou perturbado. E Faraó ia para tudo quanto é canto: olha, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e tenta chamar mago, tenta chamar e me explica o que é o sonho, ninguém consegue explicar. Aí Deus entra em ação. Por quê? Porque o copeiro está do lado, o copeiro está vendo que Faraó está perturbado. O copeiro chega e fala: minha Alteza, meu Senhor, eu posso fazer uma pergunta? Faraó fala para ele: olha, fica tranquilo, pode perguntar. Ele chegou e falou: olha, eu queria perguntar para o senhor se eu posso trazer alguém que vai te ajudar, aleluias, a fazer você entender isso. Você presta atenção, igreja do Senhor, que aqui não é, aleluias, alguém se oferecendo, é Deus criando situações. Você está entendendo? Para de ficar se oferecendo. Deus vai criar possibilidades. Deus, ele vai soprar o teu nome. Deus vai te abrir a porta para, vai lá, pelo amor de Deus, leva o currículo lá, eu preciso entrar nessa empresa, eu preciso de lá, leva lá, e Deus fala: pode levar o que quiser, a porta está fechada, só eu vou abrir. Deus toca naquele homem e manda falar para Faraó que tinha alguém que poderia, aleluias, resolver o problema dele. É o que eu estou dizendo: oportunidade. Tem pessoas aqui que a oportunidade está vindo para você nessa noite, e eu poderia chegar e falar aqui. Tem umas 11 pessoas aqui que a oportunidade está batendo na tua porta. Eu estou falando para você, aleluias. Ele chega e fala: conte-me mais. Olha, eu conheci um camarada lá na cadeia, o nome dele é José. Pensa num rapaz de Deus, pensa num homem de Deus. Ele falou que eu ia estar aqui com o Senhor, e hoje eu estou. E contou toda a trajetória. Faraó chegou e falou: manda chamar esse José e fala para ele vir aqui. Meu irmão, você está preparado para subir o nível? Você está preparado para você sair, aleluia, do raso, aleluia, como eles dizem aí, né? Você está preparado para sair do raso, para começar, aleluia, a andar, aleluia, um pouquinho maior? Então você se prepara, não precisa de pedir promoção para ninguém. Deus vai abrir a porta e os seus pés entrarão na onde você nunca imaginou que um dia poderia entrar. Deus vai te levar. Para de ficar pedindo jeitinho. Deus vai te abrir a porta. Fica sossegado. É incrível, igreja do Senhor, porque Ele vai e Ele encara aquilo como uma oportunidade de ouro. Porque um cara que estava lascado, estava preso, rejeitado pela família, rejeitado por todos, aparece uma oportunidade. Porque oportunidades são assim, igreja do Senhor: um gordinho, baixinho, careca, pelado, ensaboado, correndo para lá e para cá, difícil de ver, difícil de segurar. Só que tem oportunidades, igreja do Senhor, que a gente tem que se ligar. Naquela hora, igreja do Senhor, acontece o quê? Alguém chega e fala: ô senhor José, Faraó está te esperando. Toma um banho, tira essa barba feia tua, veste essa roupa bonita,
ajeita o cabelo e vai, porque o rei quer te ver. Eu estou falando uma coisa para você, pode se preparar, porque vai ter pessoas aqui que Deus vai colocar você para estar do lado de pessoas influentes, pessoas grandes, aleluias, pessoas, igreja do Senhor, com influência daquilo que você precisa. Deus vai te levar, não fique com vergonha, meu irmão. Eu estou dizendo, tem pessoas aqui que Deus vai tirar você dessa empresa fundo de quintal e vai te colocar numa multinacional. Eu estou falando, igreja do Senhor, vai tirar você, aleluias, para ter que trabalhar 60 dias para receber 3, aleluias, para que Deus possa honrar, para que Deus possa fazer você crescer, para que Deus possa fazer você vislumbrar. Só que tem que estar preparado. Ele está todo preparado, ele está todo ajeitado. Ele chega na frente de Faraó e ele pede para Deus: Senhor, eu preciso de uma oportunidade. Você não precisa de várias, você precisa apenas de uma. Você precisa apenas de uma pedra que Davi precisava, uma oportunidade que a mulher do fluxo de sangue pediu: se eu tocar na veste dele, eu vou estar curada. Bartimeu, quando fica sabendo, ele dá um grito: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo escuta. É só uma. Você não precisa de 10, de 20, uma só. Só que tem que estar ligado, tem que estar preparado. Você vai ver na igreja do Senhor que Zacarias, sacerdote, ele nunca tinha entrado dentro do templo para queimar o incenso. E ele falou para Deus: Senhor, eu preciso de apenas uma oportunidade para mim entrar dentro do templo. Uma oportunidade. José, ele chegou e falou: Deus, me usa como nunca antes. Fala o que o Senhor tiver que falar, mas tem que ser perfeito. Ele senta na frente de Faraó. Faraó olha e fala: você que é José? Ele fala: sim, sou eu. Fiquei sabendo que você é usado na revelação. Fiquei sabendo que você tem profecia, que você é o raio-x de Deus. Ele falou: é o que dizem. Aleluia. E Faraó chegou e falou: chamei tudo quanto é bruxo, chamei tudo quanto é macumbeiro, chamei todo mundo e ninguém me resolveu o problema, e eu mandei matar todo mundo. Se você não me responder certo, você vai morrer, porque tem um pequeno problema de você estar na frente do rei. Se você der uma escorregada, o rei manda arrancar tua cabeça. O rei manda arrancar tua cabeça. É isso. Ele chegou e falou assim: mas o que o senhor quer saber de Deus? Ele contou: eu sonhei com 7 vacas magras, comendo 7 vacas bonitas. Sonhei com 7 espigas feias, comendo as bonitas. José olhou e falou: meu amigo, você precisa de um cara que nem eu. Olha aí, ó. Olha aí José já chegando, já montando nas costas de Faraó. Você precisa de um cara que nem eu. Eu vou te ajudar, eu sou o cara. Vendendo o produto dele, vendendo o propósito dele. Ele chegou e falou: olha, meu querido Faraó, estes, aleluia, os propósitos nada mais é. As 7 vacas bonitas e as 7 espigas bonitas vão ser 7 anos de fartura. Só que as 7 vacas feias e as 7 vacas, e as 7 espigas feias, serão 7 anos de fome. E você tem que ter um cara que nem eu. Você tem que ter um gerente que nem eu. Rapaz, é aquela história. Aleluia, meu irmão, que a pessoa tem que ter convicção. Ela chegou e sentou no colo, a oportunidade sentou no colo de José. José chegou e falou: olha, vai vir primeiro os 7 anos de bonança. E Deus mandava guardar tudo, porque vai vir 7 anos de fome, e vai vir todo mundo comprar de vocês, e vocês vão achar que vão morrer, e vai todo mundo prosperar. Escuta, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo.
olhou, falou: rapaz, você é o cara, hein? Você é de Deus mesmo, você é danado. Aí ele chega e fala: olha, faraó, eu sou o cara mais indicado, eu vou gerenciar para você. Aí começa a falar em dinheiro. Ele chega e fala: olha, só que nos 7 anos ruins, aleluias, ó, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome na onde? Em toda a terra, ninguém tinha dinheiro para nada, comida nada. Porém, havia comida em toda a terra do Egito, ou seja, o Egito guardou tanto na administração de José, que o povo todo veio para comprar. Ai, que linda história, acabou, glória a Deus. Negativo. Ele se torna, meu irmão, um homem muito potente, um homem muito grande. Faraó chega, aleluias. Eu sempre gosto de perguntar: tem alguém aqui formado em faculdade aqui? Formado mesmo em faculdade. A Renata, quem mais? O Júnior, quem mais? A Elaine, quem mais? Você também? Ah, ela é formada na faculdade também é do quê? Da Peppa Pig? Meu irmão, quando você se forma, aleluias, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, o pessoal, aleluias, eles pegam um anel, chama anel de formatura. E o anel de formatura, ele representa autoridade. É o anel. Você pode ver que tem uns irmãos, quando eu comecei a pregar, os irmãos eram mais, com uns anelzão de teologia, que eles andavam assim, para todo mundo ver que eles sabiam da Bíblia. Eu nunca gostei daquilo, coisa feia, parecendo cigano, com um ouro na mão, coisa feia, mas enfim, aleluias. Faraó, ele chega, ele fala: rapaz, o negócio é o seguinte, você está vendo esse anel aqui, ó? Esse anel aqui representa a autoridade que eu estou dando para você, e você vai ser, abaixo de mim, a pessoa mais importante que tem no Egito. Se você mandar matar, se você mandar prender, ninguém vai se opor. Você só vai ter que dar palavras para mim. Para você ver que Deus não tem problema. Deus não tem problema de colocar ninguém no lugar grande. E é o que eu digo. Deus, ele não tem problema de te colocar numa porta grande, Camila. Deus não tem problema. Só que Deus mandava dizer para você que Deus, ele vai te moldar. Deus, ele vai trabalhar no seu coração, para que você chegue no nível maior. Deus precisa de fazer um check-up, e Deus vai mudar. A hora que você passar por aquela porta, você vai ver um mundo paralelo, totalmente diferente. E vai ser ali que Deus vai trabalhar. Vai ser ali que Deus vai te honrar. Vai ser ali que Deus vai fazer você, aleluia, ver direito as coisas. Aleluia, vai parecer que vai abrir um horizonte que você nunca viu. E Deus falava assim: fala para ela que eu também vou trabalhar também. Eu vou trabalhar. Deus, ele vai te amassar. Deus vai te amassar. Deus, ele vai te apertar. Ele vai te apertar, mas ele vai honrar. Continua firme. Aleluias. Porque é do mesmo jeito que ele abre, ele também fecha. Não sei o que você aprontou aí, que ele abriu para você a porta aí. Não sei o que você falou para ele aí que ele abriu. Mas guarda. Ele chega. Ele tem um anel. Mas ele tem um grande problema. O que adianta ele ter tudo, sendo que quando ele vai dormir, ele não tem paz? José, a igreja do Senhor, ele se torna um cara muito potente. Ele tem tudo, mas ao mesmo tempo ele não tem nada. Porque todas as vezes, aleluia, ele via todo mundo alegre, ele viu os irmãos brincando, e ele começa a se lembrar dos irmãos dele que rejeitou ele.
Ele começa a se lembrar dos irmãos que tanto amava, que começou a prejudicar ele. E aquilo começa a comer a mente de José. Isso você não escuta pregador falar. José agora, ele começa a se lembrar das coisas ruins que aconteceu com ele. Quando ele chegou aqui, quando era para ele começar a viver, ele começa a se lembrar do que passou. Ele começa a se lembrar da onde ele veio. Aleluia. Uma moça uma vez chegou para mim e falou: bispo, eu não consigo me relacionar com homem nenhum, porque todos os homens que passou na minha vida ou me traíram ou me batiam. Eu não acredito mais no amor, eu não acredito mais em nada. Uma mulher machucada com a vida, uma mulher que casou 3 vezes, apanhou, foi traída durante esse tempo todo, não quer mais se relacionar, tem trauma, está dentro da igreja, mas tem trauma. Da mesma maneira, um rapaz, ele chega na cachoeirinha e fala para mim: eu sou um assassino, eu matei mais de 11 pessoas, eu não consigo dormir em paz, eu vou para o monte, eu jejuo, na minha mente isso me machuca. Eu não sei se essa pessoa era pai de família, eu não sei se era uma pessoa inocente, eu sei que eu matei e pronto. Pessoas, igreja do Senhor, com trauma. Hoje você está dentro da igreja, que é o que te segura um pouco mais, mas tem trauma, coisa que deu errado. Pessoas, igreja do Senhor, que abriram empresa e fecharam, ficaram decepcionadas. Pessoas que ajudaram outras, e no dia que você precisou, ninguém te ajudou, ninguém te estendeu as mãos. José agora, ele começa a refletir tudo nisso. Ele começa a se lembrar, igreja do Senhor, do tempo que ele ficou preso. Ele começa a se lembrar do tempo que ele passou, igreja do Senhor, sendo envergonhado pela mulher de Faraó, a mulher de Potifar, ele querendo ser um homem honesto, e todo mundo chamando ele de desonesto. Isso são traumas. Pessoas, igreja do Senhor, que passaram por traumas, pessoas que muitas das vezes perderam pessoas importantes, não conseguem superar. Pessoas, igreja do Senhor, que fizeram coisas abomináveis, hoje está dentro da igreja, mas parece que isso persegue. Querido José, ele poderia ser o cara mais feliz, porque ele poderia se dizer que ele era o vice-governador do mundo, porque naquela época o centro do mundo era o Egito, e Faraó era o que mandava matar e mandava prender. Só que tinha algo que somente a igreja pode fazer. Tinha algo que somente Deus poderia fazer, que dinheiro não compra, amizades influentes não compram, bebida, cocaína, LSD, loló, pessoas que tentam se esconder atrás disso, se esconder atrás de prostituição, se esconder atrás de jogo, de azar. Estão dentro da igreja, mas carregam uma marca. Estão dentro da igreja, mas carregam um sentimento de tristeza. Olha que volta que eu dei para chegar aqui. Olha que volta que eu dei para chegar aqui. Pessoas que carregam culpa. A moça chegou e falou: bispo, eu fui violentada quando eu era mais nova, e ainda disseram que eu que era errada. Eu saía para a rua, bispo, e esse homem ficava mexendo comigo, ia para a escola, ia para o armazém, e um belo de um dia esse homem estava bêbado, ele me violentou, e todo mundo da minha família falava que a culpa era minha. Bispo, culpa minha. Eu nunca tinha visto um menino na minha frente. Eu tentei me matar, eu tentei várias vezes cortar meu pulso, eu tentei pular
do lago. Uma moça lá na igreja da Cachoeirinha falando para mim, numa sexta-feira, eu me lembro como se fosse hoje, uma sexta-feira, ela chegou e abriu o coração e falou para mim, falou: eu estou dentro da igreja, bispo, porque Deus é bom. Aleluias. Da mesma maneira, a igreja do Senhor, uma mulher que foi vendida pela sua mãe para trabalhar de escrava para as patroas. Sabe o que a patroa fazia com a menina? Aleluia, para a menina não sair de casa, para a menina não dar trabalho, ela pegava uma colher, esquentava a colher no fogo e passava na língua da menina, fazia a menina ficar com o ovo cozido na boca, com casca e tudo, para queimar a boca da menina. E a menina, eu fui criada dentro da igreja, bispo. Minha mãe me vendeu porque a gente não tinha nada que comer. Aleluias. Louvado seja Deus. Fui criado, rapazes chegando e falando: eu fui criado por outra família, nem minha mãe nem meu pai me queriam. Passou para cá, para lá, tem um aqui, tem outro aqui, tem outro ali. A pessoa carrega trauma, relacionamento que não deu errado. Bispo, eu pensei que se eu casasse, minha vida ia ser melhor. Eu pensei que se eu casasse, minha vida ia ser perfeita. Mas não, bispo. Aleluia, eu apanho todos os dias. Meus filhos apanham todos os dias. São pessoas, igreja do Senhor, que carregam algo que somente Deus pode tirar. José, a igreja do Senhor, por mais que ele estava num patamar altíssimo, quando ele chegava na casa dele, ele se mostrava quem ele era que nem Naamã. Naamã tinha uma cara, igreja do Senhor, de cara todo bravão, porque ele era chefe do rei do exército da Síria, um cara super influente. Só que um cara leproso, quando chegava dentro da casa dele, tinha os problemas. Chegava dentro de casa, tinha as lutas. Chegava dentro de casa, tinha doença. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, só que quando você chega dentro da sua casa, você tem que começar a se deparar com problema. Tem que se deparar, aleluia, tem tudo, bispo, eu tenho tudo para dar certo, eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho tudo para ter uma família abençoada. Mas o que acontece? Você vai ver José, ele também tinha tudo. Querido, meu irmão, você acha que é pouca coisa você ser o governador do Egito? Meu irmão, todo mundo vinha falar com ele. Para conversar com José tinha que ter senha. Para conversar com José você tinha que ter, meu irmão, aleluias, ali, meu irmão, muita sorte. Um homem extremamente ocupado, mas quando ele chegava dentro de casa e ele se deparava com a vida dele, ele via que ele era um homem fracassado, ele era um homem incompleto perante os outros. Mas quando ele chegava na casa dele, ele sabia o quão pecador e quão fracassado ele era. Mas não fracassado por ele, fracassado por outras pessoas. Porque é assim que nos sentimos. Fora de casa, meu irmão, nós estamos, aleluia, matando um leão. A gente consegue, meu irmão, matar um leão a cada dia. A gente consegue até ajudar o outro a matar um leão, aleluia, num dia deles. Mas quando chegamos dentro de casa, é só nós com Deus. Não tem para onde correr, não tem para onde ir, aleluia, não tem o que pensar. A igreja do Senhor é aquilo e pronto, tem que encarar. José, a igreja do Senhor, ele sentava, aleluia, ele se lembrava da rejeição, ele se lembrava da mentira que se levantaram contra ele. Meu irmão, não tem algo pior do que mentira. Não tem algo pior do que mentira. Quando você é traído por alguém, por uma mentira, ou quando você dispara uma mentira. Ai, bispo, a mentira, ela não tem problema. Você acha que não? Há 40 anos atrás, no ginásio do Ibirapuera, um grande evento, aleluia, de uma das igrejas mais grandes que tem, aleluia, no Brasil, chamado Igreja Adventista
da última hora, os adventistas da última hora. Eles têm um congresso que era feito, Igreja do Senhor, no Parque do Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera. E todo ano, Igreja do Senhor, vinha todas as caravanas do Brasil. Era uma coisa bonita, uma coisa linda. E tinha um homem, que esse homem, ele era pastor presidente de uma subsede dali da Zona Sul. Esse homem, um homem íntegro, casado, muito bem casado, sua esposa, mulher de Deus, seus filhos. E o que acontece? Ele começou a perceber que uma membra começou a dar em cima dele, começou a paquerar ele. E a membra chegava e falava: olha, larga da sua esposa, ela era enfermeira, larga da sua esposa. Ele falou: mulher, dá licença, me deixa quieto, me deixa em paz, deixa eu com a minha família. Que um homem ímpar, há 40 anos atrás, um homem ímpar. E essa mulher, ela não conseguiu se dar com a rejeição. Só que esse pastor, ele teve um problema de hérnia. Aleluia, na virilha esquerda. E esse homem, ele teve que fazer uma cirurgia correndo. Nessa que ele foi fazer a cirurgia, quem é que era a enfermeira que estava no hospital? Ele todo sedado, era aquela mulher. Ela conheceu ele. Ela participou de todo o processo ali. Ele estava sedado, não viu. Aquele homem voltou para casa, tirou a hérnia, tudo certo. E aquela mulher: casa comigo, larga. E ele falou: não posso, não quero, me deixa em paz. Só que quando chegou nesse congresso de 1986, o bispo presidente da Adventista veio para celebrar, para abençoar todo mundo. E ele costumava dar oportunidades esporádicas. E ele chegou e falou: quem quer uma oportunidade? Essa mulher, ela levantou a mão: eu. Subiu, meu irmão, todo o Brasil assistindo, vindo. Ela chegou e falou: bispo, eu tenho algo para falar para o senhor. Ele chegou e falou: pode falar. Tá vendo esse pastor aqui, ó? O pastor já regalou o olho e falou: pronto, eu sou amante dele. O pastor chegou e falou: como é que é? Na frente de todo mundo: eu sou amante dele. O bispo falou: ô mulher, pelo amor de Deus. Ele falou: eu provo que ele é meu amante. O bispo falou: então prova. Chama 2 obreiros, vai lá no banheiro e olha do lado esquerdo da virilha dele se não tem um ponto. Aleluia, vê se não tem lá uma cicatriz. Ele dorme lá em casa direto. E o homem viajando o Brasil todo. Meu irmão, levaram esse pastor lá para dentro do banheiro, baixaram a calça do pastor. Quando foi ver, o cara com uma cicatriz aqui do lado esquerdo. É ele, traidor, mentiroso, envergonhou a família dele, os filhos tudo no altar, a esposa. Tomaram a carteirinha dele de pastor e tiraram a igreja dele. A esposa olhou, falou: seu traidor, não quero saber de você. Mas meu amor, ela está mentindo. Mentira sua. Os filhos não queriam saber dele. Esse homem, igreja do Senhor, ele perdeu tudo em questão de dias. Perdeu credibilidade, perdeu família, perdeu amigos, perdeu a carteirinha pastoral que ele tinha. Esse homem resolveu se isolar. Esse homem, ele foi embora para uma choupana, uma casinha lá no Paraná, num lugar que, aleluia, ninguém sabia que ele estava lá. Morava ele e o irmão dele que vinha para São Paulo de vez em quando. Isso foi no ano de 1986. Acabou com a família. Passou 87, 88, 89, 90, 91, 2, 3. Em 1994 teve o congresso de novo. Aquele bispo veio, aquela reunião toda, e o bispo chegou e falou: quero dar uma oportunidade.
Só que na frente dele tinha uma mulher parecendo um cabo de vassoura, na cadeira de roda, diagnosticada com câncer do último grau. E aquela mulher chegou e falou: eu quero uma oportunidade. Aí todo mundo ficou sensibilizado com aquela mulher já praticamente esperando o vento bater para ela morrer. E ela chega, pega o microfone com muita dificuldade e fala: gente, no ano de 1986, eu subi nesse altar e eu inventei uma mentira por causa de uma rejeição que eu tive de um pastor. E eu sempre paquerei ele, e ele nunca me deu bola, porque ele amava a família dele e amava a esposa dele. E eu menti, eu sou enfermeira. Ele foi fazer uma cirurgia e eu fui a enfermeira da cirurgia. Tudo isso eu menti. Depois daquele dia minha vida virou um inferno. Eu contraí um câncer e o médico disse que eu tenho mais 16 dias de vida e eu não poderia morrer sem pedir perdão. Acontece, igreja do Senhor, que naquele momento o bispo fica todo sem graça. Todos os pastores que estavam lá estão sem graça. O bispo chega e fala: precisamos de nos consertar, precisamos de ir atrás desse pastor e precisamos de se acertar. Mas onde está esse pastor? Ninguém sabe onde é que está. E vai passando daqui. Por fim alguém chega e fala: olha, eu conheço o irmão dele falou que ele está morando numa choupana lá, quase chegando lá no Paraguai, lá no Paraná. Falou: gasta o que tiver que gastar, mas vai atrás daquele cara e traz ele para cá e nós vamos nos acertar com ele. Só que quando chega na casa do cara, primeiro ele não queria atender ninguém. Quando falou que era da igreja, não quero atender ninguém. E por muito custo ele conseguiu atender. Ele chegou e falou assim: o que é que vocês têm para falar comigo? E aqueles obreiros explicaram, falando: olha, nós cometemos um erro com você, nós, aleluias, demos ouvido para uma pessoa que mentiu, e a pessoa pediu perdão, acredito que deva ter morrido já, e nós viemos aqui para nos acertar, viemos aqui para pedir desculpa, viemos aqui para consertar isso que aconteceu. Esse homem chegou e falou: tudo bem, eu aceito a desculpa de vocês, mas com uma condição. Os obreiros falaram: o quê? Vem cá com a gente. Tinha um monte que aquele homem orava todos os dias, que dava para ele ver a cidade do Paraná todinha. Estava um frio, né? No Paraná é frio. Esse homem, ele vai com um travesseiro debaixo do braço, e quando ele chega no lugar mais alto do monte, ele chegou e falou assim: vocês querem que eu perdoo mesmo? O obreiro falou: queremos, e queremos que o senhor vá para São Paulo. Esse homem, ele rasga o travesseiro, era de pena de galinha, e ele soltou todas as penas se perdeu. Ele pegou a fronha, entregou para o obreiro e falou: se você conseguir pegar todas as penas e colocar de volta aqui, eu perdoo e volto para São Paulo. Moral: tem coisas que não vai voltar, tem marcas que não voltam, mesmo pedindo desculpa, tem confiança que não volta nunca mais. Meu, pisou uma vez, não vai pisar duas, é isso. Esse homem chegou e falou: é simples agora vocês virem pedir desculpa. Só que o trauma que eu passei, e a minha família que eu perdi, e os meus filhos, e a minha dignidade. José estava assim: eu tenho tudo, mas não tenho nada. Só que aí entra Deus, aí entra o único que pode mudar a história. Deus percebe que José está naquela situação. O que Deus faz? Prepara uma mulher para ele. Por muito tempo eu chamei essa mulher de Azanete, filha de Potifera. E ele se casa com essa mulher. Só que quando ele se casa, a Bíblia Sagrada diz que ainda eles estavam vivendo o tempo dos 7 anos de fartura. Só que ele tem muita memória fresca disso.
memória dos irmãos, de tudo que fizeram para ele. Só que o que acontece, um certo dia, a Zanete chega e fala para ele: meu marido, eu estou com fome. Ele chega e fala: mas uma hora dessa, o que você quer comer? Eu quero comer melancia com sabão em pó. Já estava grávida, buchuda. E a Bíblia Sagrada diz, meu irmão, aleluias, que quando, aleluias, nasce o primeiro filho, ele coloca o nome de Manassés. Rodrigo, rapidinho, o horário já está dando, joga aqui para nós, aqui ó, no 51, rapidinho, para nós ir embora. Aleluias. E José deu ao primogênito o nome de Manassés. E todo nome, meu irmão, tem todo um significado. Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa do meu pai. Você vê que é só Deus que apaga? Você vê que é só Deus que apaga? Quando Deus deu o primeiro filho, Ele colocou o nome de Manassés, porque quando o menino chega em casa, Deus ele apaga aquele ranço que ele tinha. Deus apaga aquela memória que ele tinha dos irmãos. Aleluia, ninguém veio pedir perdão, ninguém veio nada, foi Deus. Porque tem hora que é fácil você pisar no pé de alguém e você pedir desculpa. É fácil você prejudicar, é fácil você roubar alguém, é fácil você enganar alguém. Foi sem querer, querendo. Ele carrega o trauma, só que quando Manassés nasce, Deus apaga da mente dele aquela luta. Deus apaga, igreja, aquele tempo de luta. Deus apaga aquela prova, aquele negócio. Meus irmãos me traiu, meus irmãos me venderam, meus irmãos me fizeram sofrer, toda a casa do meu pai me fez sofrer. Aonde eu tinha que estar sendo acudido é um lugar aonde todo mundo bateu a porta. Mas quando nasce, Deus arranca esse sentimento. E é o que eu estou dizendo. Tem pessoas nessa noite que Deus está arrancando esse sentimento do teu coração. Aleluia, Deus está tirando essa angústia, Deus está tirando esse sentimento de culpa, porque é Deus que tira. Joga no 52, Rodrigo, pelo amor de Deus. E ao segundo ele deu o nome de Efraim, em aleluia, aramaico. Pode parecer inglês, mas não, Efraim. Pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Você está entendendo como Deus é perfeito? Para você ver que tem sinais que é só Deus que pode fazer. Deus ele faz, igreja do Senhor, aquilo que o homem não faz. José é cheio de traumas. O que é que Deus fez? Deus apagou da mente dele. Sabe aquele sentimento de culpa? Saia daqui liberto nessa noite. Saia liberta daqui desse sentimento de culpa. Deus está pagando. Não, bispo, porque é isso, é aquilo. Deus está pagando esse tempo de luta. E eu te digo mais. O cara sai com uma mão da frente e outra atrás. Só que quando o filho nasce, o segundo, e deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Você vê por que Deus às vezes não vai tirar você de alguns lugares? Bispo, para mim aqui deu. Bispo, para mim aqui já cansou. Deu. Não. Deus ele não pode tirar ninguém sem antes prosperar. Você tem que entender isso. Bispo, eu estou cansado. Aleluia, para mim eu tenho que sair de qualquer jeito. Não vai sair pela porta de trás, vai sair pela porta da frente, honrado, de cabeça de pé. Aleluia, erguida, meu irmão, erguida. Porque somente Deus pode fazer isso. Eu fico vendo tantos homens de Deus fazendo campanha de Manassés e Efraim com um esborrifador de água. Aleluia, até que a campanha que a gente entende, mas os borrifadores de água eu não compreendi. Mas eu termino nessa noite, igreja do Senhor. Peço até desculpa que passou alguns minutinhos,
Mas como eu te disse, a mensagem é muito grande. Aleluias. Eu quero falar uma coisa para você, que Deus está apagando da sua mente esse tempo de luta, esse tempo de guerra, esse tempo, igreja do Senhor, de propósitos que você quer esquecer. Bispo, eu quero esquecer disso, bispo. Eu quero esquecer, aleluias, desse passado tenebroso. Eu quero esquecer disso que me aconteceu. Deus está apagando. E eu te digo uma coisa: Deus, ele vai fazer você prosperar aonde ninguém da tua família prosperou. Você me escute bem, isso é uma profecia que eu quero lançar na sua vida. Deus vai fazer você prosperar na terra da sua angústia, aonde você pensava que era vergonha, aonde você pensava que era problema. Vai ser lá que Deus vai te honrar, vai ser lá que Deus vai te abençoar, e o nome dele vai ser glorificado, amém? Você acredita nisso? Você vai aplaudir ao Senhor bem alegre, se colocando de pé nessa noite, amém? Glória a Deus. Ah, querido, essa mensagem aqui eu gosto de pregar de quarta-feira, porque de domingo é complicado, é grande pra caramba. Eu tenho uma mensagem dessa gravada na rádio 1h30, meu Deus, nem eu aguento escutar. Meu Pai amado, nem eu aguento escutar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está, Senhor meu Deus e meu Pai, a tua igreja. Aqui está, Senhor meu Deus e meu Pai, o teu povo. Aqui está, Senhor meu Deus e meu Pai, aleluias. Vai, tá aí perturbando. Quanto tempo, né? Tá aí, aí, ó, tá perturbando. Vai, diabo, vai. O que foi? O que foi? Aí. Para de olhar para a irmã assim. Para. Pode manifestar aí, vai. Chama-lo mais forte. Do 3. Do 3, vai. 1, 2, 3. Tá aí, né? Aí, ó. Aí tá pregando aqui, vocês acham que ele esqueceu, né? Ele esqueceu não, filho, aí, ó. O que foi que você tá perturbando a mente dela? Desde segunda-feira que você tá perturbando a mente dela. O que foi? Hã? Você está perturbando a vida dela desde segunda-feira que ela está me chamando. O que foi? O que foi? Hã? Essa desgraçada! Por quê? Odeio ela! Hã? Por quê? Ela estava quieta até agora aqui. Por que você está perturbando ela? Já tem mais de 6 meses. Você está perturbando ela por quê? Oi? Na casa dela. Na casa dela? O que tem lá na casa dela? Ela! O que tem lá? O que tem lá? No quarto! Oi? No quarto! Tem o que lá no quarto? Eu tô lá! Oi? Tô lá com ela. Você está lá no quarto dela? Tô! Eu durmo com ela. É? Quem te mandou lá? Quem te mandou? Sem maldição. Maldição? Parou, bota o corpo dela de pé. Parou, sem machucar. As duas mãos para trás. Parou. Fala. Que maldição que tá lá? De família? Ninguém é feliz lá? Não! Não? Não! Quanto tempo você tá lá? Quanto tempo você tá lá? 20 anos, aí ó. Quem aguenta? Parou, eu mandei você ficar com as mãos para trás. Eu mandei. Rapidinho, igreja. Tá aí, ó. Toda vez é isso. Tira todo impedimento lá da casa da Cileide. Tira. Olha aqui, ó, tá machucando meu dedo aqui, ó. Vai, tira, rápido. Arranca rápido. Não vai cair não, tira. Vai, arranca rápido, o coragem já deu, vai. Toda tristeza lá. Ela me chamou sexta-feira toda triste. Arrancou? O que mais está escondido lá? O que mais está escondido? Hã? O que mais? Oi? Pacto? Mas quem está fazendo pacto lá? Todo mundo não é da igreja de lá? Ou ninguém? Ou o pessoal está lá e não vive a igreja? Hein?
Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Hein? O pessoal está lá da igreja e não vive a igreja, é isso? As duas mãos para trás. As duas mãos para trás. Endireita o corpo dela. Endireita, rápido, 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 vai. Hein? Não vive a igreja? É isso? É? Desgraçado! Tira de todo impedimento. Vai, arranca. Arranca. Vai, logo. Vai, tira tudo. Arranca. Vai. Tira tudo logo lá, vai. Vai. Arrancou? Vai. Tirou? Tá ouvindo? Vai. Parou. Pra cá, Satanás. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Volta aqui, volta. Volta aqui. Volta. Bota o corpo dela de pé. Bota o corpo dela de pé. Bota o corpo dela de pé. As duas mãos para trás e volta. Ninguém mandou você correr. Volta. 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 Vai. 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 Quem mandou você correr? Volta. Quem mandou você correr? Hã? Cansou, né? Coitada. Mas como é que aguenta trabalhar amanhã? Você tirou o impedimento que eu te falei? Vai. Oi? Não tem? Pronto. As duas mãos para trás. Largou, tirou tudo. Tira todo impedimento da igreja, toda a barreira. Vai se machucar todinho, tá sangrando aqui, ó. Tira. Tira o impedimento. Os cafundó do Judas, vai, joga lá pro inferno. Vai. Tirou? Pronto. Vai, pronto. Você vai pegar tudo que é teu, você vai amarrar tudo que é teu no 3, você vai embora, tá? Tá ouvindo? No 3 você vai embora. Aí, ó. Tá vendo? Você já viu isso aqui já, Dani? De morder? De morder, ó. Aí, ó. Tá vendo aí de morder? Parou. Parou. O que foi? O que foi? O que foi? Olha aqui. O que foi que você está olhando para mim? O que foi que você está olhando para mim? O que foi? O que foi? Olha aqui. O que foi? Olha aqui para mim então. Olha aqui. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui na minha mão. Tá vendo? Olha aqui na minha mão. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. As duas mãos para trás. As duas mãos para trás. Olha aqui, ó. Fogo. Queima. Queima. Queima, queima. Vai. Vai, queima, queima. Queima. Queima, vai. Queima, vai. Tudo, vai. Vai, vai. Vai, diabo, vai. Vai.
Vai embora. Deixa ela em paz. Rapaz. Bora. Bora. Agora sim, quem pode aplaudir ao Senhor? Amém, igreja? Vê se machucou o braço dela, que ela está tudo sangrando aí o braço aí. Dá uma olhada aí, por favor. Querido, hoje fez necessário a gente fazer isso. Mas não tem como a pessoa chegar aqui boa e sair daqui, Renata, desse jeito. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aqui estamos, meu Deus e meu Pai, novamente. Eu quero aqui colocar e entregar nas tuas mãos, meu Deus e meu Pai, teu povo. Senhor, venha, Jesus querido, contemplar. Trazer, meu Deus, do teu milagre, da tua bênção e da tua unção. E eu entrego nas tuas mãos essa noite, meu Deus e meu Pai. Noite da família. Igreja liberta, aleluias, e debaixo do propósito. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos, até aqui o Senhor tem nos dado. Novamente eu quero pedir desculpa pelo horário. Minha igreja